existem dois estados que nunca falharam com o país. Existem dois estados que nunca falharam com o país. Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Na hora que você precisava de líderes políticos para momentos difíceis, Minas Gerais e Rio Grande do Sul nunca faltaram ao país. Bom, o Rio Grande do Sul, como já sabemos, falha já há algum tempo. Inclusive, aquele que se pretende um grande intelectual, mas apenas escreve frases ininteligíveis, chamado Martim Vázquez da Cunha, né? Que é alguém que se pretende intelectual, mas o máximo que consegue fazer são frases ininteligíveis. O Martim Alves da Cunha, alguma coisa assim? Acho que é, né? Martim Vázquez da Cunha, lembrei. Martim Vázquez da Cunha. Ele escreveu uma vez sobre isso de não faltar ao país, porque, segundo ele, Eduardo Leite seria o gaúcho, né, que não faltaria ao país nas suas horas de crise. É um completo... É um gênio da nossa época. O que me faz lembrar de um caso em Portugal. Uma vez eu fui para um jantar, né, em um instituto de política, lá em Portugal. E nesse jantar eu estava falando sobre o Bardella e eu disse, olha, o Bardella ele não é nada genial, mas sem dúvida alguma o Bardella é aquilo que a gente pode imaginar ser o futuro da vida política francesa, para a direita francesa, né? Não é nada melhor do que a Le Pen, mas é o que a França terá. Aí eu lembro que no meio do jantar, um senhor já de idade levanta e fala bem assim, ele tava com a caneta na mão, ele joga a caneta assim, Bardella, a Le Pen, tudo isso é passado. Tudo isso é passado. Você tem que conhecer... falou dois nomes franceses lá. Falou dois nomes franceses. Que eu, à época, fiquei assim, eu disse, opa, esse senhor com certeza tem uma noção do que está falando. Ele falou agora de dois nomes franceses. Que eu fui, à época, procurar, e eram simplesmente dois senhores, dois jovens dos republicanos, que não conseguiram ir para lugar nenhum. Pararam no meio do caminho. Mas que supostamente era o futuro da direita francesa. Por qual razão? Não sei, né? Provavelmente esse rapaz tinha uma predileção, né? Talvez ele tivesse alguma predileção pelo rapaz e tal, lá pelo francês, não sei. Mas quando o Martim Vázquez da Cunha veio falar sobre escreveu uma vez no Twitter sobre Eduardo Leite, né? Porque assim como nunca faltou ao país gaúchos em momentos de crise, Eduardo Leite não faltaria. Aí logo depois o Eduardo Leite simplesmente faltou ao país, faltou a tudo, virou um nada completo. Alguém que não empolga nem o PSD a ponto de perder vaga para Ronaldo Caiado, para quem Ronaldo Caiado, né? Que fala de si mesmo em terceira pessoa, daí você já percebe, né? Daí você já percebe o nível da imbecilidade dos gênios da nossa época. E olha que o Martim Vázquez da Cunha escreveu excelentes livros, tem dois livros muito bons, que é Poeira da Glória, que eu acho muito bom, muita gente fala mal e tal, mas não acho ruim. E o outro livro que eu acho muito bom dele é o Tirania dos Especialistas. Dito isso, ele tem um problema de achar que sabe mais do que realmente sabe. O que também é muito comum, né? Os intelectuais têm esse problema de achar que... Eles começam a achar que são mais inteligentes do que realmente são. Mas, bom, não vou perder mais tempo aqui falando sobre... Não vou perder mais tempo aqui falando sobre outras pessoas assim, né? Vamos voltar a Romeu Zema. Por que cheguei nesse assunto? Porque antigamente não faltavam nem gaúchos nem mineiros, agora faltam gaúchos e mineiros. No caso de Minas Gerais, as elites mineiras decaíram de forma
assustadora, né? Hoje estamos falando sobre Romeu Zema, que é um jeca que sequer consegue falar, ele não consegue raciocinar, não consegue expressar seus raciocínios ruins, porque existe essa questão em Romeu Zema, quer dizer, ele já raciocina mal, né? Só que aí, não obstante o seu mau raciocínio, né, não obstante isto, ele ainda comunica mal o seu mau raciocínio. Então é uma espécie de erros através de erros, tá? Problemas através de problemas. Esse é Romeu Zema. Aí você olha para o Senado e você tem ainda Cleitinho, né? Aí, além do Cleitinho, você chega em quem depois? Nicolas Ferreira. Isso não é uma elite propriamente dita. Isso não é propriamente dito uma elite, né? Eles estão ocupando, primeiro, o caso do Zema, ele ocupa uma posição de elite econômica do Estado e agora também de elite política, o que é uma tristeza completa para todos, né? Dado que ele é um imbecil. Dado que ele é um imbecil. Mas, não somente isso, né? Mas não somente isto. Quando vamos pensar em Romeu Zema e na sua incapacidade de raciocinar, na sua incapacidade de conseguir sintetizar o mundo, né? Ainda estamos falando sobre alguém que se pretende ser um player nacional. Ele, como um player estadual, entregou ao Partido Novo a irrelevância, né? O que é um caso de estudo. Ele consegue chegar ao governo do Estado e não consegue estabelecer um crescimento para o seu partido, né? Ele próprio chega ao governo do Estado e seu partido não consegue formar uma base ampla, nada do tipo. O que também nos faz entender que foi uma escolha que ele fez, uma escolha de vida que ele fez, onde ele tomou a decisão de ser um esbirro do bolsonarismo. Ele não é o único a tomar essa escolha, né? Muitos dos nossos políticos hoje de partidos da direita se tornaram esbirros do bolsonarismo. Em algum momento eles acharam que essa era a melhor saída. Por que não? Por que não se tornar um esbirro bolsonarista, né? Existem diversas razões do porquê você não se tornar um esbirro bolsonarista. Existem diversas razões para isso. Mas não suficientemente burra essa escolha, né? Ele insiste nisso. Eu vou até procurar aqui, porque tem um bom vídeo Deixa eu procurar aqui. Tem um vídeo deixa eu botar aqui no search para procurar sobre o Zema. Mandem Pix e Superchat. Galera, temos uma meta. Todos os dias temos uma meta de R$250 no Superchat. Eu preciso que vocês mandem R$250 no Superchat e R$100 no Pix, tá bom? Vamos bater essa meta. Eu e o Bisotto estamos assim correndo atrás, cara. Estamos assim correndo atrás. Então, por favor, vamos bater essa meta hoje. Mandem Live Pix não, desculpa. Mandem Pix e Superchat. Caramba, sempre me confundo. Olha esse vídeo aqui. Aí o pessoal falou, eu sei que o senhor já falou a respeito desse candidato, que é o Renan Santos, mas várias pessoas mandaram aqui, eu vou ler uma pergunta aqui do Murilo, ele fala o seguinte: boa tarde, governador, por que você copia todas as propostas do Renan Santos e não dá os créditos? E aí tiveram vários comentários a respeito disso, queria que o senhor falasse sobre isso também. Eu estou até surpreso. Só uma coisa, o Murilo que mandou essa pergunta é o Murilovski, que está aqui nessa live. Em relação a isso, porque as minhas propostas, eu tenho uma equipe com economista, com especialista na saúde, com especialista em segurança pública, inclusive alguns que até participaram do meu governo. Pode até ser coincidentemente que a visão dele seja parecida com a minha. Mas eu estou muito tranquilo, ciente, não há nenhum plágio. Inclusive, eu acho que eu sou mais velho do que ele e tenho uma carreira. E é só olhar o que eu fiz em Minas Gerais. Eu comecei lá em Minas Gerais, vamos lembrar, em 2019. As minhas propostas para o Brasil
tem uma semelhança muito grande com aquilo que eu fiz em Minas. Pode ser o contrário, ele é que esteja se inspirando naquilo que foi feito. Você percebe como que esse senhor, assim, ele não consegue fazer uma simples rage, ele não consegue, né? Primeiro porque até a forma como ele fala é uma imbecilidade completa. Agora sim, para além da imbecilidade, ele ainda diz o seguinte: olha, não, porque primeiro que eu sou mais velho. Ah, desculpa, eu achei que você copiasse propostas não pela idade, né? Não pela idade, mas entendi o seu ponto. O seu ponto é que, na verdade, você acha que o fato de você ter 61 anos é que faz com que alguém tenha que copiá-lo. Porque, supostamente, você fala das suas ideias há décadas. Né? Mas aí a gente para ver quem é Romeu Zema. Romeu Zema, ele foi eleito em 2018. Em 2018 ele foi eleito. E, em 2019, ele assume a presidência da República. O governo de Minas Gerais. Ele assumiu em 2019. Em 2019, Renan Santos estava sofrendo um cancelamento do bolsonarismo. Teve o Derrete MBL. Não sei se vocês vão lembrar disso. O Derrete MBL é de 2019. Isso significa que quando o Romeu Zema decidiu entrar para a vida política, Renan Santos estava se reinventando na vida política. Quando Zema decidiu embarcar em uma vida política, Renan Santos estava no seu momento de reinvenção, enfrentando as hordas do bolsonarismo, os orcs do bolsonarismo. E ele acha, né, que por ter 61 anos e já ter a mentalidade do Joe Biden, senil que ele parece ser, ele esteja entregando alguma coisa de copiável, né? Parece que ele entrega algo de copiável. Não, você não entrega nada de copiável. Não há nada de copiável naquilo que você diz, porque você efetivamente não diz nada. Esse é o primeiro ponto. Você é alguém completamente nulo e que fala platitudes, né? O que é realmente assim, é o primeiro ponto. Eu não consigo assistir uma entrevista do Romeu Zema porque ele nada diz, nada entrega. Mas não é uma coisa só dele. A maioria dos nossos políticos e candidatos no Brasil são um vazio que se movimenta. Né? É como se você enchesse um balão e esperasse que aquele balão pudesse te dizer alguma coisa. Obviamente não vai dizer nada. O Romeu Zema é isso. Mas, apesar dele dizer que tem uma equipe de notáveis ao seu redor, né? Não, tem uma equipe de notáveis ao meu redor. Pois bem, Romeu Zema, a sua equipe de notáveis, eu imagino que sejam uns 12 estagiários fazendo, assim, anotando as lives do Renan. Não, vamos ver aqui. Deve ter algum estagiário um pouco mais alfabetizado que faz a leitura do livro amarelo. É o que eu acredito. Você vai ter um ali mais escolarizado que vai tocar livro amarelo. O resto fica acompanhando live. Opa, peraí, falou uma boa coisa que falou na live de hoje, hein? Ele falou isso aqui. Bom ponto. Ele falou sobre Bolsa Família. Opa, peraí, ele falou sobre Bolsa Família. O que ele falou de Bolsa Família? Ele falou, opa, bom ponto. Né? Então, é disso que a sua equipe de notáveis é composta. Né? Mas, não apenas isso. Eu fico realmente impressionado como que o Romeu Zema, até para poder soltar um pequeno rage em Renan Santos, ele é incapaz. Se você é incapaz de simplesmente odiar alguém, ou de expressar sua raiva por alguém, ou seu desprezo por alguém, né? O Olavo, ele repetiu uma frase que não era